Você sabia que para aprender os assuntos mais difíceis e complexos na matemática para ir para o colégio naval, você precisa de uma boa base? Então, se você não sabia ou não sabe direito a importância de ter uma boa base, fica até o final, eu vou te contar. Esse vídeo vai ser fundamental para que você evolua nos estudos daqui em diante. Partiu? Vamos lá! A primeira coisa que você precisa entender é que a matemática ela tem meio que uma natureza cumulativa. Eu vou te explicar melhor como é que isso funciona. A matemática ela é como se fosse feita de degraus. E para que você consiga chegar a degraus mais altos, você precisa passar com êxito os degraus mais baixos. Isso aí é fato, é um consenso. Então, quando você tem uma boa base na matemática, básica, por exemplo, quando você tem uma boa base em frações, em produtos notáveis, e nesses assuntos mais iniciais, você consegue desenrolar bem melhor assuntos mais complexos. E eu vou te dar aqui um exemplo. Eu coloquei uma questão de geometria, que eu vou até deixar aqui. Eu coloquei uma questão de geometria na lista da turma Black Hawk, e aí o que aconteceu? A gente fez ali o passo a passo, resolveu a questão, beleza. Só que no final, o que aconteceu foi que alguns alunos tiveram dificuldade em manipular a expressão para chegar ao que o enunciado pedia. E qual foi o problema aí? O problema foi que alguns alunos eles não tinham uma boa base de produtos notáveis, não conseguiram enxergar o que faltava para matar a questão. E aí, bom, você pensa, caramba, Castelo, mas e aí? E aí que, como é uma questão discursiva, ok, ótimo. Mas se fosse uma questão mais fechada, que tivesse que realmente chegar àquela exata expressão, talvez aqueles alunos perdessem o ponto ou perdessem a questão justamente por não ter uma boa base em produtos notáveis, que a gente considera algo introdutório, algo inicial. Então, essa é a importância de ter uma boa base. Você vai se deparar com passos que necessitam dessa sua base todo o tempo, principalmente em questões complexas. É o que eu costumo dizer. As questões difíceis são justamente a soma de várias questões fáceis e médias. Embora você tenha dificuldade aí, por exemplo, em resolver lei dos cossenos, semelhança, Pitágoras e relações métricas no triângulo retângulo, tudo isso numa mesma questão, a ideia é que justamente você entenda que você precisa estar bom nesses assuntos para resolver uma questão que envolva todos eles, para visualizar aquilo numa questão, beleza? Então, isso é um pouco da natureza cumulativa da matemática, beleza? Vamos para o próximo tópico então. Vamos lá. A ciência ela meio que concorda com tudo isso. Quando você tem uma certa prática em alguma atividade, isso você não precisa ser nenhum estudioso para perceber e tal, ou algo do tipo. Mas é só mesmo para conversar um pouquinho aqui com você de igual para igual. Vamos lá. Quando você tem uma base em determinada atividade, você vai conseguir executar tarefas mais difíceis com uma facilidade maior. É por isso que você pode verificar, por exemplo, que se você está começando a andar de skate agora, você não vai conseguir mandar um double flip carpado, sei lá o que, de tiros-esmago, tá ligado? Olha aí! Olha o olho aí! Você não vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque você está começando agora. Mas se você for olhar um cara com 20, 30 anos de experiência, ele já consegue fazer isso com uma facilidade. Você olha e fala, caramba, mano, como assim esse cara faz isso nessa facilidade? Como assim é tão fácil para ele? É justamente por quê? Porque ele treina há muito tempo. Porque aquilo ali já é algo que na mente dele é mais tranquilo devido à base que ele tem. Então, quando você tem uma base, isso vai te ajudar a construir melhor o seu aprofundamento, né? Pode-se dizer assim. Você vai conseguir aprofundar melhor nas coisas, sem passar muito perrengue, sem perder tempo, errando continha, não visualizando um produto notável talvez, ou então não conseguindo desenrolar bem operações com números decimais e essas coisas assim, sabe? Então, revisar a todo tempo esses fundamentos, e isso você vai fazer durante as questões, é algo que com certeza vai te ajudar a ir mais rápido, a evoluir mais rápido nos estudos da matemática. Agora, falando de colégio naval e EPICAR, você tem que entender que essas duas provas, elas cobram majoritariamente esses assuntos que você vê aí no fundamental e no médio, só que de uma maneira bem mais aprofundada. Mas não aprofundada em nível do tipo, meu Deus, isso aqui é impossível, caramba, é muito complicado resolver isso aqui. Não, é um básico ali, só que extremamente bem feito. Algumas questões realmente são um pouco fora da curva, como por exemplo, a gente viu aí algumas boas nessa última prova que teve. Tudo bem, isso é um fato, mas assim, você tem que entender que não é porque vieram questões difíceis na prova que a prova
veio impossível. Isso não é verdade. Tinham questões ali que eram realmente básicas, que eram realmente tranquilas, e algumas em que você tinha que ter um certo domínio ali de alguns conceitos que são passados ali no seu curso e tudo mais. Mas ainda assim você precisava ter um domínio quase que perfeito ali da matemática que a gente considera básica, entre aspas, né? Então, você não pode começar construindo uma casa pelo telhado, não é isso? Então, o que acontece? Você precisa necessariamente ter uma base para conseguir desenrolar esse tipo de questão, essas questões mais complicadas, essas questões mais difíceis. E você pode ver que um cara que está com a base muito bem feita, ele não perde tempo com coisa boba. O que seriam essas coisas bobas, Castelo? Pô, ele não perde mais tempo. Caramba, tenho que revisar produtos notáveis. Caramba, tenho que revisar isso. Caramba, tenho que revisar isso. Pessoal, uma vez que você aprende esses assuntos e começa a praticar nas questões, você não esquece mais. Você não esquece. Pode ter certeza, você não vai esquecer. O que você precisa é, nesse começo, fixar bastante esse conteúdo. Mas como, Castelo? Vou deixar um papel pregado na minha parede, vou repetir isso toda noite antes de dormir. Quadrado da soma de dois termos é o primeiro quadrado do primeiro quadrado, blá 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 blá. Não, você não precisa fazer isso exatamente. O que você precisa é praticar. Você precisa fazer muitas e muitas e muitas questões. É isso que vai te fazer fixar o conteúdo na cabeça. Agora, de fato, né? Algumas dicas para que você consiga fortalecer ou fazer, de fato, uma base na matemática. Vamos lá, a primeira delas é não pule etapas. Marcelo, como assim não pule etapas? Cara, se você tá zerado, se você tá realmente zerado naquilo, não adianta você pegar um livro, um estrondoso, tipo o Gandhi, por exemplo, Problemas Resolvidos aí do Gandhi. Não adianta você pegar um livro desse, por quê? Porque você vai passar sufoco, você vai passar perrengue, você não vai conseguir resolver. Não é um livro para quem tem base. Aí, Marcelo, como que eu faço essa base então de fato? Cara, se você tá realmente zerado, se você não consegue acompanhar, por exemplo, as aulas do seu curso e tudo mais, você precisa recorrer a um livro, a algum material mais básico. Como, por exemplo, o livro O Algebrista. Esse livro é muito recomendado para quem não tem base nenhuma em matemática. Ele vai te dar uma base muito boa em álgebra e geometria. E que, por sua vez, né, já é algo meio que fundamental para que você consiga também desenrolar questões mais difíceis desses assuntos e também até geometria plana, né, que às vezes envolve uma certa interpretação, um joguinho de palavras, né, e envolve ali também manipulação algébrica e todas essas coisas assim. Então, necessariamente isso vai te ajudar. Só que assim, você não pode pensar que a base ela demora tipo 10 meses para ser feita. Isso não existe, cara. Base é meio que você dedicar ali algumas semanas ou talvez um mês, 2 no máximo ali para ficar bom nesses assuntos. É você pegar o algebrista por 2 meses ali, fechar o algebrista e partir para seguir a vida, entendeu? Começar a acompanhar ali as aulas do teu curso e tudo mais. Eu fiz o seguinte, quando eu tava começando, cara, eu não tinha base nenhuma. O que eu fazia? Se tava lá no curso, pô, hoje vai ser dia de problemas envolvendo equação do primeiro grau. O que eu fazia? Eu fazia o capítulo do algebrista, fazia aquelas questões ali a maior parte, não fazia tudo que é muita coisa, eu não recomendo também que você faça tudo que é muita coisa. E aí o que eu fazia? Depois disso, chegava já na aula sabendo um pouco melhor do assunto e conseguia desenrolar a maior parte das questões de fixação e propostas ali que o professor passava. As questões de concurso, eu não tinha tanta facilidade ainda ali para resolver, mas isso eu fui pegando com o tempo, é normal, as questões de concurso elas são mais difíceis. As questões da prova da EPCA, do Colégio Naval, são mais difíceis, beleza? Então é normal que você passe por esse perrengue. Agora vamos lá, você precisa praticar também níveis diferentes. Não adianta você querer ficar nessa, bitolado, do Castelo, eu vou fazer só a base, só a base. Agora é hora de fazer base, fazer base, fazer base. E você não sabe os exercícios de fixação. Cara, você tá perdendo seu tempo. Não adianta também fazer um negócio desse. Porque você vai nivelar em um nível tão baixo que, pô, você vai passar o mesmo perrengue para resolver as questões, para começar a estudar de fato para a prova ali. Entendeu? Você vai passar o mesmo perrengue. Então, você precisa ir colocando na cabeça que você precisa treinar em níveis diferentes de dificuldade. Não fuja de questões, não fuja. Você precisa tentar resolver ali. Castelo, é difícil, não consegui e tal. Beleza, cara, acontece. Pega a resolução, refaz, parte para a próxima. Já foi. Não tem porque você ficar perdendo tempo se lamentando. Eu não tenho base, que eu não consegui resolver isso aqui. Cara, pelo amor de Deus, é só refazer, entender e partir para a próxima. Acontece, tá de boa, entendeu? Outra coisa é fazer revisões regulares desses assuntos em que você tem dificuldade. Agora eu não estou mais falando exatamente de base, mas sim de como manter um aproveitamento nas matérias em que você tem dificuldade. Que podem ser, por exemplo, às vezes, sei lá, produtos notáveis. Eu não conheço ninguém que, sei lá, depois de praticar muito, ainda assim tem dificuldade em produtos notáveis. Mas é só um exemplo, né? Então, como você faz isso, né? Revisões regulares. Castelo, vou então pegar um dia para revisar as coisas que eu preciso e tal. Não, cara, não é assim também. O que você vai fazer? Você precisa ter aí simulados e listas de revisão para que você vá fazendo aí ao longo do tempo. Não necessariamente parar para revisar, mas, pô, caramba, eu fui mal nessa lista aqui. O que eu vou fazer? Revisar esse assunto. Pô, errei aquela questão lá no simulado.
de polinômios, o que eu vou fazer? Revisar aquele assunto. E assim vai. Não tem pra onde você ficar correndo aí. Não precisa disso. Beleza? E aí, ó, tenha também um bisuário. Isso é muito importante no começo. Voltando ao assunto de produtos notáveis, que é um assunto que muita gente tem dificuldade. Quando eu estava começando, era normal eu esquecer algum produto notável ou eu não enxergá-lo durante a questão. Eu realmente era uma jamanta, você não tá entendendo, eu era uma jamanta, entendeu? Não conseguia. Eu era horrível, não tinha base nenhuma, eu era zeradíssimo em matemática. A raiz de 100 é 10. A raiz de 400 é quanto? Então o que eu fazia? Eu tinha um bisuário ali do lado justamente para caso eu precisasse fazer alguma consulta. Principalmente logo depois de sair ali do livro. Por quê? Porque eu já estava começando a fazer as questões ali do algebrista e tal. As primeiras questões no algebrista eram bem tranquilas, dava para desenrolar. Mas aí quando eu ia fazer alguma lista de exercícios do curso, algo do tipo, às vezes eu precisava voltar e revisar algumas coisas, né? Ver de novo ali a carinha de alguns produtos notáveis, para eu conseguir desenrolar. Isso aí é normal, cara, é normal. Entendeu? Tem um bisuário ali para fazer esse tipo de consulta desses assuntos que, na teoria desses assuntos em que você, pô, é horrível, entendeu? Isso é completamente normal. Uma dica que pode te ajudar aí. Tem gente que não curte, né? Tem, por exemplo, anotações ali e tal, mas é algo muito pessoal. Eu, por exemplo, eu curtia bastante, sabe, ter essas anotações assim, então sempre me ajudou muito. Então, pra gente finalizar aqui, um resumo do vídeo de hoje. Primeiro, tenha uma boa base. Você precisa entender a importância disso. Segundo, não fuja de questões difíceis. Não se contente apenas naquela ideia de, meu Deus, para fazer uma base, eu só preciso de questões fáceis aqui. Não. Não se permita ficar nivelado no mais baixo nível. Tente sempre fazer outros níveis de questões. Não é porque você está fazendo a base que você não tem capacidade de pegar uma questão difícil e tentar resolver. Isso não existe. Portanto, não fuja de questões. Segundo, nas matérias em que você tem mais dificuldade, tenha sempre um bisuário ali, né, para revisar caso seja necessário. Isso é completamente normal no começo. Mas não se acostume a ficar toda hora, qualquer coisinha, pegando colinha ali. Isso não existe. Você precisa notar também que no dia da prova você não vai ter nada disso. Então no começo é como se fosse uma muleta. Você está aprendendo a andar, mas depois que você aprender a andar, esquece a muleta. Acabou. Você não precisa mais mexer com isso. Beleza? Então esses são os 3 pontos fundamentais que a gente tratou no vídeo aqui, que eu espero que você tenha curtido e comece a aplicar nos seus estudos para que você tenha uma melhor evolução aí. Tranquilo? Um abraço, fica com Deus, até uma próxima.